Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre método das malhas. Então, seria um dos assuntos mais importantes até agora, né, que a gente iniciou aí lá de forma bem básica, né? A gente falou dos conceitos iniciais, conceitos fundamentais, né? O que era carga, corrente, potência, diferente potencial, força eletromotriz, e por aí vai. Depois, na segunda aula, a gente falou das leis de Ohm, tá? E das leis de Kirchhoff. Na última aula, a gente falou das fontes ideais e fontes reais. A gente viu também como a gente transforma fonte de tensão em fonte de corrente, né? No caso, só funciona para as fontes reais. A gente aprendeu também a fazer associação entre as fontes, tá? Na aula de hoje, a gente já começa com os métodos. Então, é um roteiro, pessoal. Primeiro o método das malhas, e o que a gente vai ver em seguida vai ser o método dos nós. Então, são roteiros aí, né, que fazem uso tanto da primeira lei de Ohm quanto das duas leis de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das correntes, a lei de Kirchhoff das tensões, para a gente poder resolver algum circuito elétrico de forma mais rápida, mais fácil. Tá certo? Então, a gente vai ver como fazer isso nessa aula, tá? A gente vai dar o primeiro passo hoje, vendo circuitos apenas com fontes de tensão, e na próxima aula a gente faz o caso dos circuitos contendo fontes de corrente, tá? Que aí tem uma modificação no método. Antes de tudo, tem alguma dúvida, pessoal, aí sobre a aula anterior? Algum exercício? Então, até então, a gente não sabe os métodos, né? Sabendo os métodos, vocês veriam que seria bem fácil de fazer isso aqui com o método das malhas, que é o que a gente vai aprender hoje. Só que a gente ainda não sabia. Então, como que a gente deve fazer? Aqui a gente tem que aplicar os conceitos que a gente viu na aula passada de transformação de fontes. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma fonte de tensão real, ó, né? Aqui à esquerda. Esse tracejado meu aqui, ó. Por que uma fonte de tensão real? Porque eu tenho uma fonte de tensão ideal em série com a resistência. Mesma coisa aqui, ó. À direita desses pontos, fonte de tensão real. Deixa eu ver se o caminho é esse mesmo, né? Quando eu transformo isso para a fonte de corrente, eu vou ter duas resistências em paralelo, eu consigo resolver, fico com uma só. Aqui, mesma coisa, né? O mesmo raciocínio. Depois eu posso voltar para a fonte de tensão, que todo mundo fica em série. Aí eu acho a resposta, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar a calculadora aqui para me ajudar. Primeiro passo, transformar cada fonte numa fonte de corrente. Então, vocês já viram lá a regrinha, né? Eu mantenho a mesma resistência interna, só que a resistência aqui fica em paralelo, né? Então, se aqui eram 12 quilôohms, aqui continuam 12 quilôohms, e ali eu continuo o circuito. 18. 12. E aqui mesma coisa, eu vou, então aqui 12. 12. E aquela outra fonte também vou transformar numa fonte de corrente. Polaridade aqui, pessoal, estava para cima, tá vendo? Mais ali, ó, mais e menos. Já na de cá, tá assim. Então, a fonte aqui tem que apontar para baixo. Ó. Perfeito? Mantém a mesma resistência interna. E eu tenho que calcular agora o valor da fonte, né? Então, é como se eu aplicasse a lei de Ohm ali entre V e R, né? A relação VRI, né? Então, I é igual a V sobre R. Então, aqui ficou 80 dividido por 12, só que é 12K. Então, eu tenho aqui 6,67 miliampere. Tranquilo? Desculpa. Tranquilo, professor, por enquanto sim. Agora, o que eu faço? Eu consigo, agora, eu visualizo aqui perfeitamente que essa resistência está em paralelo com essa outra.
não é isso? Todo mundo está enxergando aí também que essa de 18, eu não poderia simplificar nada no circuito anterior, pessoal, porque eu não tenho nada em paralelo ou em série com nada, que eu falo com relação às resistências, né? Nenhuma resistência está em série com a outra, nem em paralelo. Não estão, porque esse terminal aqui de R1 não está conectado àquele ali de R3, ó. Certo? Para estar em paralelo, tem que, ambos os terminais têm que estar conectados assim, ó. Independente do desenho, né? O desenho pode dar uma volta. Pode ser algo assim, ó, que eu quero dizer, né? O desenho pode estar meio torto, assim, quer ver? Eu posso estar com um A aqui e o B aqui, ó. Aí não tem problema não, tá vendo? Opa, ele continua em paralelo. Por quê? Um dos lados aí está no mesmo potencial e o outro lado aí da resistência, das duas resistências de ambas também estão no mesmo potencial. Tranquilo? Então, se eu tivesse uma resistência aqui, aí na verdade você teria que fazer ela em série com essa 12 aqui, ó. Por que ela está em série? Porque a resistência interna de uma fonte de tensão ela é nula. Então, nesse ramo aqui, que soma as resistências. Tanto faz a ordem aqui, entendeu? As duas podiam estar em sequência da outra. Então, vamos lá. Todo mundo visualizou, né? Eu posso fazer 12 em paralelo com 18. Então, eu vou chamar aqui de uma minha primeira resistência equivalente 1, ó. Ela é 12K em paralelo com 18. Né? Isso aqui é o quê, né? É a multiplicação sobre a soma. Então, vou multiplicar aqui 12 vezes 18 sobre 12 mais 18. A cada dois elementos, multiplicação sobre a soma. E a resposta é em quiloohms. Minha conta aqui deu 7,2 quiloohms. E essa outra aqui, ó, também é 12. Ah, não, ali é 12 e 8, né? Agora a outra é 12 e 8. Então, a resistência equivalente 2 vai ser 12 vezes 8 sobre 12 mais 8. Então, vamos lá, 12 vezes 8 dividido por 12 mais 8. 4,8. Então, pessoal, eu vou apagar aqui, ó, para eu ter espaço ali para poder desenhar. Eu chego aqui nesse novo circuito equivalente, né? Ó. O circuito ficou bem mais simples agora. Eu tenho uma fonte corrente. Aí aqui agora eu vou ter uma só resistência. Tem uma outra aqui em cima. Outra resistência. E outra fonte corrente. Certo? O que eu faço? Transformo isso aqui. Transformo essa fonte de corrente real, né? Porque fonte de corrente ideal em paralelo com resistência. Então aqui à esquerda, ó, eu tenho uma fonte de tensão, uma fonte de corrente real. Mesma coisa aqui, né? Aqui, ó, entre esses pontos, à direita, eu tenho uma fonte de corrente real. Eu vou transformar isso aí, vou transformar ambas ali em fontes de tensão, tá? Então, qual que é o circuito aqui? O que ele vira? Ele fica assim, ó. Aí eu consigo simplificar ele bastante, né? Então, vamos aqui, ó. Aqui eu tenho 7,2 ohms. Aqui 4,8 quiloohms. Do lado dali faltou eu calcular a fonte corrente, né? Então aqui, ó, é como se aplicasse a lei de Ohm entre 20 e 8K. Então 20 dividido por 8.000 ali, ó, eu tenho 2,5 miliampere. E aqui eu tenho 6,67 miliampere, né? Beleza. Como é que eu transformo isso agora para a fonte de tensão? Mantenho a resistência interna, tá? Das duas fontes aqui, ó. E aqui é como se fosse a lei de Ohm, né? Então, V igual a RI, vou multiplicar lá 7,2K vezes 6,67 miliampere, tem 48 volts aqui, ó.
E do lado de cá, 4,8 K vezes 2,5 miliampere, 12 volts do lado de cá. Essa resistência aqui do meio, ela é de 12K. Então, agora eu consigo saber qual que é a resistência em série ali, né? 7,2 mais 12 mais 4,8. Está dando 24, né? Então, eu consigo descobrir aqui, ó, qual que é a corrente nessa malha toda, né? Porque eu tenho 48 volts que estão elevando aqui nessa sentido horário, e ele aumenta aqui também de 12. Então, a corrente total aqui nessa malha, ela é 60, a tensão total aí, né? Porque aumentou aqui e aumentou aqui também, no sentido horário, dividido pela resistência total aí, que foi 24 quiloohm, né? É 24 mil aqui, ó. Então, eu tenho ali 2,5. Vamos ver no que isso aqui me ajudou, né? Agora, a gente tem que sair voltando aqui, né? Então, eu sei que essa fonte aqui, ó, essa fonte de... Isso aqui foi a transformação, né? Daquela fonte corrente, ó. A direita e a esquerda. Vamos raciocinar aqui. Então, eu transformei essa fonte de tensão, essa fonte corrente, nessa fonte de tensão. E eu descobri que nesse elemento do meio aqui, ó, tem uma corrente de 2,5. Porque essa resistência, ela continua lá, né, 12K. Então, se aqui ela tem essa corrente de 2,5 miliampere, ali também. Tá? Aí, pessoal, olha que coincidência aqui, né? Eu sei que pela lei de Kirchhoff das correntes, nesse ponto, ó, aquele ramo tem 2,5 miliampere. Então, aqui para baixo, qual que é a corrente aqui, ó, nesse ramo? Zero. Exatamente, zero. Na hora que a gente destrinchar isso aqui, você vai ver que a diferença de potencial aqui nessa resistência vai ser zero, por isso que não tem corrente nela. Tá? E eu consigo descobrir aqui também, ó, se aqui tem 6,67, eu consigo descobrir essa corrente aqui desce, né? Então, vamos ver agora, gente, o que isso implica nesse circuito de cá, ó. Aqui eu sei que eu tenho 2,5. Agora, essa corrente aqui, ó, esse 4,17 é a corrente nessas duas resistências, ó, né? E o 0 é a corrente aqui, né? Porque essa resistência não é a resistência equivalente entre essas duas. Então, aqui eu consigo dizer que eu continuo com 0, e aqui também. Agora, aqui não, né? Eu tenho aqui 2,5. Então, esse 2,5 passa reto aqui, né? Olha só. Essa resistência em paralelo com aquela dá 4,8, não foi isso? E se em 4,8 passa 0, nessas duas aqui tem que passar 0 também, né? Porque o que você observa aqui, ó? Essa de 4,8, ela tem essa diferença de potencial nesses dois pontos aqui, né? Que são esses mesmos dois pontos aqui, ó. Tá? Então, se ali a diferença de potencial é 0, a diferença de potencial aqui também é 0. Então, as correntes aqui, 0. Então, essa fonte corrente, ó, a corrente vai circular por fora aqui, ó. Essa que é a explicação. Agora, o que a gente faz do lado de cá? Está chegando. Chega a 6,67. Para cá, 2,5. E a gente viu que tem 4,17 entre essas duas resistências, né? Então, o que eu descobri? Nessa resistência aqui de 12, ela está aqui, né, nesse circuito. Então, aqui eu descobri que essa corrente aqui é 0. Descobri que a corrente é 0.
mais que eu sei? Eu sei que aqui é 2,5, né? Deixa eu escrever de vermelho ali para não ficar tão poluído. Esse 2,5 vai passar para cá, ó. Não é isso? Aqui eu tenho 20 volts. Aí que tá, né? Aqui para ser zero, ó. O que tem que acontecer aqui, ó? 2,5 vezes 8 tem que bater, né? 2,5 vezes 8K. Exatamente, ó. 2,5 vezes 8K por aqui. Olha o porquê de tudo que eu tô falando, né? Aqui, ó, quando você faz a lei de Ohm, aqui você tem 20 volts. Ó. Tá vendo? 2,5 miliamperes vezes 8K. E aqui na fonte, ó, você aumenta agora de 20, isso mesmo, né? Você aumenta de 20 volts. Então, na resistência diminuiu e na fonte aumentou. Por isso que a diferença de potencial entre esses dois pontos é zero. Compreenderam? 2,5 passa para cá. Agora aqui ainda falta aqui um restinho, né? Então eu descubro essa tensão aqui, né, ó. Que é a mesma aqui, não é isso? Então, V igual a RI. Então, 4,17 vezes 7,2. Então, aqui eu tenho 30 volts. Fechou. Se eu tenho 30 volts, eu sei. O que eu tenho que descobrir? É a corrente em 18K, né? 30 volts aplicado aqui em 18K. 1,67. Então, aqui eu tenho descendo 1,67. Então, se você tem sine 2,5, é 4,17 aqui, ó. 4,17 miliampere. 4,17 vezes 12. Aqui eu tenho 50 volts, ó, gente. 50. E aqui a lei de Kirchhoff tem que bater, né? Ó, a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha. Abaixou 30, abaixou 50, levantou 80. Bateu, né? 80 igual a 80. Nessa malha, abaixou 30, aqui é 0, levantou 30, bateu. Nessa malha, abaixou 20, levantou 20, aqui é 0, bateu. Né? Somatório das elevações de tensão igual ao somatório das quedas de tensão.